A partir de agora, debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André. Paulo Serra e Carlos Grana. Pontualmente 15h, muito boa tarde a todos. Nós começamos a partir de hoje uma série de debates com os candidatos à Prefeitura da Grande São Paulo. Primeiro, a cidade de Santo André. Paulo Serra, do PSDB, que obteve 35,85% dos votos válidos no primeiro turno, e Carlos Grana, do PT, atual prefeito e candidato à reeleição, que conquistou 20,28% dos votos. Santo André tem 712 mil habitantes, 569 mil eleitores. O candidato Paulo Serra tem 43 anos, iniciou a carreira profissional como estagiário do Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro da Prefeitura de Santo André. Entrou para a política em 2004, quando foi eleito o vereador mais jovem da cidade. Cumpriu 2 mandatos na Câmara Municipal e chegou a ocupar o cargo de secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Santo André em 2013, na atual gestão. Carlos Grana tem 50 anos, começou a militância política aos 14 na Pastoral da Juventude, mais tarde se tornou ferramenteiro pelo Senai. Na vida sindical, chegou ao posto de presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, também foi eleito deputado estadual em 2010 e prefeito de Santo André nas eleições de 2012. Eu começo aqui dando um cumprimento aos 2 candidatos. Prefeito Carlos Grana, candidato à reeleição, boa tarde ao senhor. Boa tarde a você, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes. Candidato Paulo Serra, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. O debate entre os candidatos será dividido em 4 blocos. As regras foram acordadas com as assessorias das 2 campanhas. Neste primeiro bloco, teremos uma pergunta única aos candidatos, com tempo de resposta de 2 minutos para cada um. A questão será feita pelo jornalista Cadu Proietti, do jornal Metro ABC. Ainda no primeiro bloco, candidato pergunta para candidato. Serão 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica. Então a gente começa agora com a pergunta do jornalista Cadu Proietti. Cadu, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, Chico Prado, boa tarde, prefeito Carlos Grana, o candidato Paulo Serra. Minha questão é sobre um tema que tem sido bastante discutido na cidade, que é a questão da gestão da água. Mesmo com o fim da crise hídrica anunciado pelo governo do estado de São Paulo, Santo André ainda é uma cidade que sofreu bastante com torneiras secas, alguns bairros de periferia, inclusive o segundo subdistrito, a região de quem mora em Santo André conhece bem ali, sofreu com esse problema de falta d'água. E tem uma outra questão envolvendo tudo isso, que é a questão da dívida do Semasa com a Sabesp, né? Que é uma dívida que já vem há muitos anos, uma dívida bilionária, e que foi parar na justiça. Isso aí está sendo discutido judicialmente. Então, minha pergunta para os 2 candidatos é: qual é a solução para uma melhor gestão de água e para que não falte água nas torneiras dos moradores de Santo André, e como estar resolvendo essa situação da dívida do Semasa com a Sabesp? Bom, então, conforme já determinado e discutido com as assessorias, o primeiro candidato a responder a pergunta é Paulo Serra, do PSDB. O senhor tem 2 minutos a partir de agora. Primeiro, cumprimentar novamente e parabenizar a Bandeirantes pela oportunidade, agradecer a todos os moradores, eleitores da cidade de Santo André por ter nos dado essa vitória no primeiro turno, com quase 120 mil votos. Cumprimentar também o candidato Carlos Grana e dizer que essa questão da água, sem dúvida nenhuma, que é um grande desafio para o próximo gestor de Santo André. E nós precisamos também, na questão da gestão da água, mudar o modelo de gestão, né? O Semasa, a gente tem que modernizar o Semasa, preservar a questão dos funcionários, dos servidores de carreira do Semasa e pegar os bons técnicos do Semasa para, no primeiro dia do nosso governo, iniciar um diálogo com a Sabesp. Hoje a prefeitura, ela disputa judicialmente com a Sabesp e a Sabesp com a prefeitura. E quem paga o preço disso é o cidadão, né? A nossa cidade, que infelizmente não tem água na torneira. Então, no primeiro dia do governo, vamos criar uma comissão com técnicos do Semasa, técnicos da Sabesp. A nossa proximidade
com o governo do estado facilita muito esse diálogo e nós vamos resolver a questão da água. Um outro ponto importante, a rede de distribuição. A distribuição da água em Santo André, a rede é muito antiga, ultrapassada. Faltou investimento nos últimos anos. Santo André perde 30% da água distribuída. E nós precisamos voltar a investir na distribuição de água para a gente não perder tanta água. A diminuição de volume ocorreu em outras cidades, mas como as outras cidades fizeram a lição de casa, não sofreram tanto quanto Santo André. Também tem a questão da ETA, que foi desapropriado um terreno, infelizmente, pela crise financeira que passa a prefeitura. Esse terreno ainda não foi pago, a ETA não começou e a ETA poderia aumentar a capacidade de 5% para 25% da produção de água, que minimizaria essa crise. Obrigado. Agora a resposta do candidato Carlos Grana. O senhor também tem 2 minutos a partir de agora. Eu primeiramente gostaria de agradecer a Deus, a Rádio Bandeirantes, a população de Santo André, que me elegeu em 2012 como prefeito dessa maravilhosa cidade, com a sua dimensão, com a grandeza, com os seus desafios e com a sua gente. Estar aqui debatendo com o candidato Paulo Serra, há um ano atrás, talvez ninguém imaginasse na cidade, porque em 2012 o Paulo tinha sido traído pelo partido dele, o PSDB, não pôde ser candidato. Eu estendi a mão, convidei o Paulo, fez parte do meu projeto, ficou comigo quase 2/3 do nosso mandato, e o Paulo sabe que essa questão da água não é tão simples assim. É um problema que vem desde 1992. É uma disputa porque a Sabesp tenta garantir o monopólio da distribuição de água em toda a Grande São Paulo. Não começou comigo, né? Eu apenas dei andamento ao processo de discussão. Inclusive, consultei, já no início do ano, o CAD, que é um conselho superior para analisar quem é que tem razão, se é a Sabesp ou é o nosso Semasa. O Semasa deve valer em torno de uns 10 bilhões de reais. É um patrimônio da população de Santo André. E nós não vamos aceitar que simplesmente faça como ocorreu em outras cidades. A Sabesp simplesmente ela absorva, ela se entregue o nosso Semasa para a Sabesp. Então nós vamos lutar em todos os campos. Ficar discutindo apenas na questão técnica é muito simplista. A questão que envolve a questão da água em Santo André é uma questão que tem que ser decisão de política, decisão de grandiosidade, não só reportar aos técnicos. Obrigado, candidato. Agora, ainda no primeiro bloco, como anunciado anteriormente, candidato pergunta para candidato. É a primeira rodada de perguntas entre os dois candidatos, que terão 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica. O primeiro a perguntar é o candidato Paulo Serra. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Obrigado novamente. Talvez se o PT não tivesse tomado conta do governo, eu poderia estar lá, né? Mas infelizmente o governo que era de uma cidade virou um governo apenas petista. Grana, o país vive hoje uma das maiores taxas de desemprego que afeta a nossa cidade. Só em Santo André são mais de 70 mil desempregados. O que o candidato propõe para enfrentar esse problema do desemprego em Santo André? Bom, primeiro nós precisamos enfrentar uma mudança da política econômica. O seu partido, junto com o PMDB, acabou de aprovar uma PEC 241, que vai congelar por 20 anos os investimentos públicos. Isso é um desastre, não só para as políticas públicas, para a economia, para a distribuição de renda e principalmente para aqueles que mais precisam de políticas públicas. Mas, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar. Santo André, ela tem grandiosidade, Paulinho. Você sabe muito bem que nós somos os primeiros a sentir os efeitos de uma crise econômica, mas fomos capazes, muitas vezes, de superar logo de imediato. Eu creio na retomada do setor automobilístico, creio na retomada do setor petroquímico, creio na potencialidade que nós temos no setor de serviços, no setor de comércio, e a prefeitura ser uma parceira para que ela possa facilitar. Agora, é muita simplicidade dizer que só o prefeito da cidade vai ser o responsável pela retomada econômica do município. A nossa margem é muito pequena.
A nossa margem de mexer com o ISS é pequena, porque as grandes políticas, Paulinho, e você sabe, porque você também conhece, que mexe com o ICMS, que mexe com IPI, que mexe com exportação, câmbio. Então, nós queremos e vamos continuar resistindo a não deixar que a política que, inclusive, o seu partido realiza no estado de São Paulo, aí sim, esvaziando a economia, afeta Santo André. Santo André não é uma ilha. Santo André está envolvido no grande ABC. Santo André está envolvido com a região metropolitana. Então nós temos que ter uma política macro. E o governo do estado, infelizmente, do seu partido, não está contribuindo com essa visão de desenvolvimento. Várias promessas foram feitas, mas absolutamente pouquíssimas realizadas. Obrigado ao candidato Carlos Grana. Agora o candidato Paulo Serra tem outros 2 minutos para a réplica. Quero lembrar aos ouvintes que o Grana é do PT, né? Então, a PEC que foi votada obrigatoriamente tinha que consertar todo o desastre econômico que a Dilma do PT, a Dilma que apoiou o Grana e apoia o Grana, causou no nosso país. Mais de 12 milhões de desempregados, né? E o estado de São Paulo, Grana, cresceu mais que o Brasil. Aliás, eu acredito que qualquer país, qualquer estado do mundo deve ter crescido acima do Brasil, porque depois desse desastre que aconteceu no nosso país, alguém tinha que tomar algumas atitudes para colocar de novo a casa em ordem, para colocar o trem nos trilhos, para o nosso país voltar a crescer e a se desenvolver. Eu também acredito que a economia vai recuperar, porque a gente venceu essa etapa, né? A Dilma foi impedida de continuar no cargo por ter cometido crime. Então agora, eu acredito que o país vai começar a respirar mesmo. Eu concordo com você nesse ponto. A economia vai se recuperar, principalmente a partir do ano que vem. E nós temos para a cidade, apesar do senhor achar que não dá para fazer muito, né? Eu discordo disso. Eu vou tentar sim. Se eu for o prefeito a partir de 1º de janeiro de 2017, nós vamos fazer um grande programa de qualificação. Nós vamos reabrir o Centro Público de Trabalho e Renda, que infelizmente, por falta de pagamento de aluguel, foi fechado, né? Era um centro importante, era aquela porta de entrada para o trabalhador, no maior momento de crise no país, que as famílias desempregadas, o trabalhador viu a sua porta de entrada fechada pela gestão. Então, além de reabrir, nós vamos fazer um grande banco de currículos em parcerias com as atividades produtivas de Santo André, para as novas empresas poderem absorver essa mão de obra e fazer esse grande programa de requalificação na cidade, para que as famílias possam voltar a ter renda, voltar a ter mais dignidade, que a cidade possa voltar a arrecadar sem aumentar imposto e gerar qualidade de vida para as pessoas. O candidato Carlos Grana agora tem 30 segundos para formular a sua pergunta ao candidato Paulo Serra. O Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda não foi fechado. Ele está funcionando no térreo da Prefeitura de Santo André. Faz um ano que o senhor saiu do governo, talvez não se ateve para essa informação. Portanto, ele continua funcionando. Candidato Serra, o senhor é um político profissional. Já trocou várias vezes de partido. Já disse que o PSDB traiu o seu projeto. E depois voltou para o PSDB. Já foi vereador por 8 anos. O que é essa política de cara nova que o senhor fala tanto na sua campanha? A política de cara nova, Grana, é primeiro de uma gestão diferente, de uma gestão moderna. Política de cara nova é não esconder as figuras do partido. O senhor realmente não mudou de partido, né? Mas esconde as figuras que tem lá. E a gente até entende o porquê. Nós queremos fazer uma gestão para as pessoas, né? Nós queremos fazer uma administração que não vai atender apenas o interesse de um partido, né? Reduzindo o tamanho da máquina, fazendo a máquina ser mais eficiente, tendo metas para a administração pública cumprir em todas as áreas, recuperando a economia da cidade, cobrando, né, sistematicamente os servidores de carreira para possam trabalhar, possam produzir, acabando com as perseguições que existem lá dentro, com o servidor completamente desestimulado a prestar um bom serviço para a cidade de Santo André. Essa é a política de construir também uma relação de governabilidade com a cidade, em que a cidade participe efetivamente do governo, não com orçamento participativo que hoje pega uma parcela ínfima do orçamento e que não consegue executar ou executa muito pouco, muito abaixo da expectativa que a cidade tem. Um governo social que traga para dentro da cidade as entidades que funcionam, a Santo André produtiva. E do outro lado,
que volte a gerar emprego e renda, que se preocupe com o desenvolvimento econômico como a principal mola propulsora de uma cidade que quer se desenvolver, que quer gerar emprego, que quer ter desenvolvimento econômico, que quer recuperar a sua capacidade de investimento, né? Eu entrei na política muito cedo, você tem razão, fui estagiário no Procon, fui estagiário no Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro da Prefeitura, mas tive essa grande oportunidade, como andreense que sou de nascimento, meus pais já são andreenses, minha esposa que está aqui no estúdio é andreense, temos uma ligação muito forte, muito profunda com a cidade, e a cidade me deu essa oportunidade e eu vou fazer o máximo para mudar a cara de Santo André, para fazer com que a nossa gestão seja uma gestão de cara nova para as pessoas e não para um partido. O candidato Carlos Grana tem 2 minutos para a réplica. O candidato Paulo Serra, ele foi inicialmente filiado ao PFL, depois se transformou em DEM. Depois foi para o PSDB, dizendo que o partido dele tinha traído o projeto na cidade. Depois foi para o PSD do Kassab. E agora, há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, resolveu se entregar para o projeto do PSDB. PSDB não tinha nem vereador em Santo André, não tinha nenhuma representatividade. E o senhor, Paulo Serra, o senhor se entregou para o projeto do PSDB. O senhor esteve comigo o tempo todo no governo. O senhor, inclusive, falou de campanha da Dilma. O senhor andou comigo pela Oliveira Lima, com adesivo da Dilma. O senhor andou comigo ao lado do Padilha. O senhor parece estar esquecendo tão rápido as coisas. Qual é o Paulinho Cara Nova? Ou quantas caras tem o Paulinho Cara Nova, né? É aquela lá que estava comprometido com o projeto da cidade, que estava ao meu lado, junto comigo, enfrentando os problemas da cidade, sabendo que eram grandes os problemas. Mas o senhor não, o senhor resolveu se entregar para um outro projeto, um projeto que não é bem sucedido, principalmente no social. Dizer que o PSDB tem um programa social que fecha escolas estaduais, que abandonou a nossa segurança pública, que é um partido, entendeu? Que deixou a situação do transporte metropolitano, Paulinho, nas condições precárias com que a população hoje faz para se deslocar de uma cidade para outra, seja no transporte ferroviário, seja no transporte de ônibus. Então, me desculpe, você dizer que é uma cara nova para Santo André, depois de tudo que o senhor passou, o senhor não é absolutamente nada. E nós vamos, inclusive, mostrar nesse segundo turno, porque o primeiro turno o senhor passou ileso. Agora você vai ter que mostrar a tua verdadeira cara. Obrigado aos candidatos. Eu lembro que ainda hoje os ouvintes da Rádio Bandeirantes farão perguntas enviadas pelo nosso WhatsApp 999048756 e que serão respondidas aqui no estúdio pelos 2 candidatos. Antes disso, daqui a pouquinho no segundo bloco, mais 2 rodadas com candidato perguntando para candidato. Agora 3h18. Rádio Bandeirantes nas eleições 2016. Você ouve debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André. Conforto e colchões pra dormir e pra sonhar. Qualidade de vida pro seu dia melhorar. Sun Comfort e colchões você pode confiar. Se quer relaxar, Sun Comfort é saúde e bem-estar. Experimente você também um colchão Sun Comfort. Conforto para você e para toda a sua família. Sun Comfort Colchões, o seu corpo merece. suncomfort.com.br. Cada viagem reserva um novo ângulo pronto para ser eternizado. E com o Metro Photo Challenge 2016, você ganha mais um motivo para compartilhar cada um deles. O maior concurso de fotografias do mundo reserva prêmios super exclusivos e uma viagem fantástica para uma expedição fotográfica na Ilha de Páscoa. Acesse metrojornal.com.br, escolha uma das 3 categorias disponíveis e inscreva-se. Metro, informação que cabe no seu dia. Certificado de autorização Caixa número 3/2116/2016. Olá, aqui é a Gisele Tchê. E aqui é o Guilherme Winter. Quer saber o segredo para ter cabelos lindos com volume e brilho? Eu tomo Imecap Hair. Imecap Hair fortalece o bulbo capilar, combatendo a queda e dando mais força e brilho aos cabelos. Agora chega de segredo. Para combater a queda, ter cabelos fortes, saudáveis, com volume e brilho, só tomando Imecap Hair. Você encontra Imecap Hair a preços especiais na Drogaria São Paulo. A força que contagia, conduz
reduzir sua energia, encarar o desafio, superar, vencer por um fio, ser primeiro lugar. Sil, nossa energia, Sil, movendo o seu mundo, Sil, a vitória por um fio. Fios e cabos elétricos Sil, conduzindo energia que move o seu mundo. Rádio Bandeirantes nas eleições 2016. Você ouve debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André. Agora, 3h20, nós voltamos a transmitir o debate com os candidatos à Prefeitura de Santo André, na Grande São Paulo. Neste segundo bloco, teremos 2 rodadas com o candidato perguntando para candidato. Em cada uma, 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica, como no primeiro bloco. Neste bloco, quem começa perguntando é o candidato Paulo Serra. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Obrigado. Grana, ainda que eu tivesse várias caras e não tenho, em todas elas eu tenho vergonha. Diferente daquele pessoal do PT que está lá em Curitiba, seus companheiros de partido. Mas vamos falar aqui de propostas, vamos falar de saúde, Grana. No meu governo, a gente tem um plano para zerar a fila de exames e de cirurgias, que é uma grande demanda hoje da população. O que você vai fazer com relação à humanização do atendimento na saúde? Nós já estamos, de forma muito intensa, humanizando o nosso serviço de saúde em Santo André. Você me acompanhou 2/3 do governo, você sabe muito bem disso. Modernizando os equipamentos, ampliando o número de profissionais, nós buscamos ampliar o número de serviços, transformando, inclusive, belíssimas unidades de saúde de UBS. Então, é um trabalho muito intenso. Acabamos, inclusive, de 75% do nosso hospital municipal de Santo André, todo mundo chama por Santa Casa. Sabe muito bem as intervenções que nós fizemos com as melhorias de forma intensa. O fato concreto é que houve uma demanda muito grande da saúde pública, não só em Santo André, digamos assim, nos municípios como um todo. Ocorre que, na medida que você tem crise econômica, as pessoas perdem o emprego, perdem o seu convênio médico e sobrecarrega o setor público. Para você ter uma ideia, Paulinho, de um ano para cá aumentou na região do Grande ABC 89% a procura por remédio. E 1/3 de quem está procurando remédio vem justamente do serviço privado. Então, olha o que está acontecendo. Então, nós estamos buscando, sim, fazer esse trabalho no sentido de ampliar. Inclusive, contratei agora recentemente, emergencialmente, para suprir a necessidade que muitas unidades de saúde estavam tendo problema. Nós implantamos, inclusive, na nossa gestão, a farmácia 24 horas. Todos os PAs, UPAs, o Hospital da Mulher, tem farmácia 24 horas. E não é desse jeito que vocês andam dizendo na cidade, que falta remédio, que falta remédio, que falta remédio, criando uma onda. Às vezes as pessoas nem procuram remédio no serviço público, mas vocês tentam criar essa onda, criar esse ambiente contra a saúde pública da cidade de Santo André. Portanto, nós estamos no caminho certo. Não é como você diz, propor modelo Mário Covas. Mário Covas é um hospital fechado, Paulinho. Não serve de modelo para a saúde pública da rede na nossa cidade de Santo André. O candidato Paulo Serra tem 2 minutos para a réplica. Aí nós vamos discordar novamente. Quem está falando do outro lado é um candidato do PT. Né? Se o governo não fosse dominado pelo PT, talvez nós teríamos uma situação diferente na nossa cidade. Mas a gente, na saúde, nós queremos que a cidade tenha 3 principais requisitos: médico disponível, exame rápido e remédio fácil. Você que está em casa, especialmente o morador de Santo André, você acha que isso tudo que o candidato do PT acabou de dizer é a realidade da saúde em Santo André? Eu tenho certeza que não. As UBS, as 33, funcionam da forma correta? Tem serviço humanizado no atendimento? Tratam as pessoas com dignidade? Eu tenho certeza que a resposta é não. E por isso que a gente vai investir muito na humanização, no acolhimento das pessoas. Trazer sim, Grana, o padrão de atendimento do Hospital Mário Covas para a rede municipal. O Mário Covas cumpre metas, o Mário Covas cumpre número de exames, visitas. A gente vai colocar a saúde da cidade de Santo André na era digital, com um prontuário eletrônico, com um sistema integrado para entrega de medicamento.
trazer de novo a ideia dos mutirões de cirurgia de exames para zerar essa fila enorme, que essa péssima gestão na saúde que infelizmente ocorreu no seu governo, e eu digo infelizmente porque eu sou andreense, eu gosto da cidade e eu queria que a cidade estivesse funcionando melhor, né? E a gente vai melhorar com humanização, com mais médico, com remédio entregue em casa e com muita gestão. Na saúde não falta dinheiro, falta gestão, né? Falta modernização. A gente vai trazer esse padrão de atendimento, sim, isso é possível. Inclusive, na hora de criticar o PSDB fica fácil. Mas o senhor poderia ter dito, fazendo justiça, que todo o recurso da reforma do Hospital Municipal veio do governo do estado de Geraldo Alckmin. Agora é a vez do candidato Carlos Grana perguntar para o candidato Paulo Serra. O senhor tem 30 segundos. Não, padrão Mário Covas não serve para a rede de atendimento de portas abertas, Paulinho. Procure se informar melhor, consulte seus assessores, procure consultar o pessoal do PSDB. Isso é uma questão que não compete. Você propõe isso, padrão Mário Covas. Eu estou dizendo que esse padrão Mário Covas não resolve. Eu queria perguntar para o candidato Serra do PSDB e reafirmar que eu sou do PT e sempre estive no mesmo partido, não fiquei mudando de galho em galho como o senhor. Quem for olhar o seu programa de governo vai perceber o uso frequente de expressões como fortalecer, melhorar, ampliar, aperfeiçoar ou apoiar. Além de continuar tudo o que já estamos fazendo, qual é a proposta realmente sua? E além de querer ser prefeito e querer disputar com um partido que até há um ano atrás você era meu aliado. Olha, a proposta essencialmente nossa, Grana, é devolver a cidade para as pessoas. É governar para a sociedade, é governar para Santo André. É fazer uma gestão que não atende apenas um partido, né? E se vários deixaram de ser aliados, vários se sentiram traídos na confiança que teve com a expectativa com o seu governo, não foi por culpa desses aliados, foi por culpa do PT. Foi porque o governo foi completamente petezado, né? E aí a gestão falhou. A gestão falhou na sua principal característica, que é o financiamento da cidade. A cidade hoje está completamente falida, quebrada, precisa reduzir a máquina, precisa ter gestão para a gente qualificar o gasto público. Isso, infelizmente, o PT não faz, porque a fórmula do PT de governar é uma fórmula que aparelha a máquina, né? Que não respeita a qualidade do gasto público. Isso a gente vai fazer para recuperar a capacidade de investimento de Santo André em políticas públicas, para a gente poder implementar na saúde o atendimento humanizado, para a gente poder resolver a questão da água, para a gente poder investir em mobilidade urbana, para a gente poder fazer com que a segurança da cidade não seja apenas uma desculpa dizendo, olha, é do governo do estado, é o governo do estado que tem a cuidar. Eu não. Eu, se for prefeito da cidade que eu nasci, cidade que eu cresci, que eu trabalhei, que eu crio minha família, crio minha filha, eu vou querer trazer essa responsabilidade e cuidar de Santo André. Ser um prefeito presente, um prefeito que faça com que as pessoas voltem a ter orgulho, como já tivemos um dia. Eu sei que a população ama muito Santo André e quer voltar a ter orgulho. E a nossa campanha, né, representou o nosso projeto, representou essa esperança. É claro que algumas coisas tem que fortalecer, tem que apoiar, né? Por quê? Porque a gente também não tem todo esse aspecto vingativo que o seu partido tem de acabar com tudo para começar do zero. As poucas coisas que estiverem funcionando, a gente vai dar continuidade, sim. Uma cidade para as pessoas. É isso que nos diferencia. O candidato Carlos Grana tem 2 minutos para a réplica. No fundo, o candidato não respondeu porque não tem absolutamente nenhuma proposta verdadeiramente sua. Ele só tem no seu programa de governo, e agora com agravante. Depois que o governo do PSDB, PMDB, aprovou na Câmara a PEC 241, que congela os investimentos no setor público. Boa parte do seu programa de governo virou peça de ficção, e as pessoas precisam entender. Ficar falando que vai contratar mais 250 guardas municipais, vai contratar mais 50 médicos, vai contratar isso, vai contratar aquilo. Isso não é enxugar a máquina. O senhor fala até em criar uma Secretaria do Meio Ambiente, onde o senhor não fala exatamente onde o senhor quer cortar. Porque a imensa maioria dos servidores públicos de Santo André são concursados. São 14 mil pessoas que têm cargo de carreira. Então, onde é que o senhor vai cortar?
Antes, no governo passado, tinha 550 comissionados. Hoje, no atual governo, tem 450. É preciso continuar enxugando mesmo. Mas o senhor tem que dizer, o senhor vai acabar com a Secretaria de Política para as Mulheres? O senhor vai acabar com a Secretaria de Direitos Humanos? O senhor, verdadeiramente, o senhor não fala. Dizer genericamente que vai enxugar a máquina, isso é discurso de PSDB, mas na prática não é o que fazem nos seus governos. Então é preciso desmistificar exatamente o que o senhor tem de novo, porque até agora o senhor não apresentou nada de novo. A única coisa de novo é que o senhor está agora, há um ano para cá, no novo partido, o PSDB. Até então é a única coisa que mudou. Do restante, Paulo, vocês continuam com a velha forma de fazer política. Inclusive, no segundo turno, estou observando os seus novos aliados. Seus novos aliados estão comprometidos com a velha política de Santo André. Agora teremos mais uma rodada com o candidato perguntando para candidato. As regras são as mesmas, 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica. Quem faz a pergunta agora é o candidato Paulo Serra ou o candidato Carlos Grana. Falar com o candidato do PT de aliados, eu acho que a gente vai precisar de mais umas 2 horas de programa aqui, de delúbio, mas vamos aqui para a proposta de Santo André. Grana, após as manifestações populares e do escândalo da Lava Jato, a sociedade tem cobrado dos governos uma maior atuação no combate à corrupção e na transparência do gasto público, né? Esse é um grande desafio e a população espera isso de nós. Tirando o portal da transparência, quais ferramentas o senhor vai implementar para que as pessoas vejam transparência num eventual novo governo do senhor? O melhor exemplo, Paulo, é o nosso governo. Durante o nosso governo, nós não tivemos nenhuma denúncia, nenhuma CPI. Tivemos alguns esclarecimentos promovidos para o Ministério Público e foram esclarecidos. Nosso governo é um exemplo, Paulo, que você inclusive participou, boa parte dele, de trato com dinheiro público. Nosso governo é um exemplo para o Brasil. Nós acabamos de receber o prêmio, inclusive, entre as 6 melhores cidades, com práticas do prefeito amigo da criança. Durante a minha gestão, o Santo André recebeu o selo da cidade livre do analfabetismo. Santo André é destacado em várias ações políticas. E sabe por quê, Paulo? Porque é um trabalho longo, de longa data. Isso não começou comigo.